Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, convido a todos a me seguir na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Pode acreditar, falará a você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Terá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras na matéria da fé. Entretanto, se as convicções não servirem à sua renovação para o bem, somente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas se não praticar os bons ensinamentos, conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o teu trabalho e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato sincero. Amém. Obrigado, Rubem. Vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, página 250. Vou compartilhar a minha tela.
Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas. Vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Eles, os mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: Ei com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus 13, 10 a 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que houverdes servido para medir os outros. Ainda se vos acrescentará, pois, ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Dá-se ao que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume há o repouso após o labor. Se ao que não tem ou que tem pouco, tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e o vosso coração. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo em que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. Seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, Deus, para as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. Si mesmo, e arrependido e operoso, meta o corajoso mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lave o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja separado. Boa dentre as más. Regue-o com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus do amor e da caridade, fará que ele já recebera. Será ele, então, coroado de êxito os seus esforços e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores. Tomai dos vossos arados, das vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia. O orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo. Comentários?
Fred, meus considerados amigos, irmãos, quando Jesus esteve na Terra, havia um pré-ordenamento que ele exerceria seu ministério durante 3 anos, né? E assim ocorreu dos 30 aos 33 anos. Claro que ele teve toda a sua existência pretérita, né? Com alguns registros, especialmente de livros espíritas, né? Que falam muito a respeito da existência dele dos 13 anos aos 30, por onde ele andou após ter sido apresentado no templo. Bom, esse livro eu já até referenciei aos senhores, né? Que é Jesus dos 13 aos 30, de Francisco Clos Werneck. Ele é muito ilustrativo a respeito desse período, por onde andou o menino Jesus, né? Ele foi retirado da Palestina após ele se apresentar àquela cerimônia hebraica, né, do Bar Mitzvah, lá no templo, né? E onde ele demonstrou toda a sua erudição, todo o seu conhecimento avançado para um jovem da sua idade. Então, nós sabemos que quando ele começou a exercer seu ministério, ele teve que se usar de subterfúgios. Um deles foram as parábolas, né? Ele não poderia se manifestar diretamente, ensinamentos diretos e objetivos àquelas pessoas incultas, né? Que estavam aí quase que na aurora da evolução humana e que haveria difícil compreensão. Inclusive, ele estava sendo monitorado por espiões do templo, né? E que se ele demonstrasse algo, ou expressasse algo que subvertesse a ordem instituída lá, ele teria sua vida abreviada, inclusive, né? A sua missão poderia, né, ter sido em vão. E nós não teríamos essa maravilha que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi legado pelos nossos antepassados. Mas é claro que nós temos que nos ater, né, que, graças a esses ensinamentos, nós alcançamos aí a terceira revelação, que é a codificação espírita, e que eu encontrei uma abordagem que eu queria expor a vocês, né? É um ensinamento de Emmanuel. Ele fala que nós escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Um espírito amigo nos disse que a morte do corpo não é mais do que um sono mais prolongado, de que despertamos como somos, como estamos e como queremos. É claro que nós temos que enfrentar, quando estivermos lá no plano espiritual, da realidade da nossa existência pretérita, não, meus irmãos? E seremos, né, obviamente, julgados pelas boas e más ações, inclusive pelo uso, o melhor uso desse veículo que nos foi fornecido por Deus, né? Dos quais somos ora depositários, né? Pelo bom ou mau uso dele. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Rubem. Rodrigo, quer dizer alguma coisa? Não, não, somente agradecer hoje pelas palavras aí, obrigado. Bom, o Rubem falou bastante, ele falou muito bem. Então vejam, né? No tempo de Jesus havia as parábolas. E no nosso tempo, nós, quando lemos a Bíblia, eu particularmente não tentei muitas vezes, algumas vezes, realmente muito poucas. E eu lembro que eu lia, não entendia nada. Mas a partir do momento que eu vim em contato com o Espiritismo, todas aquelas parábolas que estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo, elas se tornam muito claras.
com as explicações que são dadas. Então, não há mais desculpa para não entender, não há desculpa para fanatismo, claro que respeitando sempre todas as religiões, porque todas elas são caminhos para se religar ao Criador. Nós devemos agradecer por esses esclarecimentos. Não são, assim, muito caros e importantes, mas, como disse o texto, né, principalmente da agenda cristã, se as nossas mãos, né, delas saem belas palavras que a gente escreva, ou mesmo das nossas bocas, que a gente consiga falar boas palavras, se a gente não internalizar isso, muito pouco vale, né? Para nós, quero dizer. Tipo aqui o exemplo do Frederico Figner, né? Do Irmão X, né? Que ele ajudou a federação a construir o parque gráfico lá de edição, né? Para fazer os livros, né? E ele era brilhante nas palestras. Ele viu acima dele, mas muito acima dele, espíritos que, né, não tinham o brilhantismo dele de pôr as ideias, mas que pegaram as ideias das palestras dele e aplicaram essas ideias. Então, o nosso desafio não é tanto conhecer, né, conhecer o espiritismo. A gente já tem algum conhecimento, mas aplicar aquilo que a gente sabe. E geralmente essa aplicação ela começa em casa, né? Quando a gente doa, releva, tenta ser menos egoísta, menos orgulhoso, coibindo os nossos excessos, não entrar na onda do materialismo, de querer comprar tudo, querer a novidade que acabou de sair. E nada disso é realmente importante. Nosso próprio corpo nós vamos deixar aqui na Terra, quem dirá todas essas coisas, né, que obsoletas tão rapidamente, né? Então, a doutrina de Jesus, reexplicada pelo Espiritismo, nos dá aí condições de aplicar muita coisa. Tem até um livro da Helena, da filósofa, da Lúcia Helena Galvão, eu não comprei ainda. Então, qual que é a ideia? Eu acho que é a agenda filosófica, alguma coisa assim. Ela pega os ensinamentos dos filósofos, né? E aí a sua lição de casa é pegar um ensinamento daquele e tentar aplicar por uma semana, só aquilo. Outra coisa que a gente precisa fazer e aplicar na nossa vida, mas de repente se a gente pega uma ideia, né? Aplica durante uma semana só aquela ideia, talvez a gente consiga internalizar melhor do que ficar pegando tudo e tentando fazer ao mesmo tempo. Comentários? Você fez uma abordagem sobre a compreensão do texto do Evangelho. Realmente, se você for lê-lo de forma literal, você não vai, é claro, compreender, né? Você vai compreender superficialmente mesmo. Só que o Espiritismo nos ensinou a transcender nosso pensamento, procurar buscar nas entrelinhas daqueles ensinamentos, né? O sentido mais metafórico da mensagem, mais abrangente. Eu me lembro, eu conversava muito com os testemunhas de Jeová, uns mais antigos. Agora, um pessoal que está vindo aí, eles nem param na minha porta. Bom, eram pessoas assim que muito bacanas, pessoas maravilhosas, honestíssimas, dedicadas. São Paulo que ensinou, né, que o evangelho teria que ser pregado porta a porta, e eles o fazem muito bem. Eles cumprem com esse, quase que uma determinação de São Paulo, né?
Eu me lembro que em uma ocasião eles leram um trechinho de 3 linhas sobre o Evangelho de João. Eu não me lembro qual era a abordagem, só que nós conversamos quase 1 hora a respeito daquelas 3 linhas. Eu procurei mostrar para eles sobre essa tendência que a terceira revelação nos legou, que eles transcendessem o pensamento, eles não se ativessem só aquele ensinamento literal da palavra. E foi muito bom, tá? Tivemos muitas reuniões aos domingos. Tinha um senhor de 80 anos, cego, ele conhecia de cor o Evangelho, com quase 80 anos. Ele falava os textos de cor, é uma coisa absurda, né? Bom, há uma expressão de Santo Agostinho, salvo engano, e ele fala assim: timio hominem unus libri. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Temo o homem de um só livro. Eles se atêm somente à Bíblia. Eles não leem nada, eles não tergiversam o pensamento de forma alguma. Eu não quero você mostrar livros sobre arte, história da arte, outras criações humanas que não interessam a eles, né? Mas um indivíduo que se atém a um livro só, ele tem um conhecimento super abrangente, né? Mas eu tinha, né, graças a algum conhecimento que eu tenho da doutrina, eu tinha boas conversas com eles. E foram tempos muito bons. Obrigado, meus irmãos, eu tomei muito tempo de vocês. Obrigado, Rubem, por ilustrar. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Rosângela? Não, Fred, obrigado. Não, obrigado, Fred. Bom, meus amigos, vamos então passar agora à última parte do nosso culto do Evangelho no Lar. É contribuir, mesmo que assim, com as nossas pequenas forças, com as nossas limitações, com as nossas debilidades, com todos aqueles que são muito mais infelizes do que nós. Quer queira, quer não, nós temos um teto sobre a nossa cabeça, temos comida na nossa mesa, temos um grau de felicidade em nossas casas. Claro que todos nós temos problemas, é evidente. Mas vamos vibrar por aqueles irmãos mais desafortunados. Realmente, aqueles nossos amigos que infelizmente desencarnaram pela porta do suicídio. Carla, o Clóvis, o Luiz Roberto, o Alain, o Bruno, Juliana, Verena, Gabriele, tantos outros. Escuta, nos assiste, que você possa também escolher uma pessoa que você sabe que se suicidou. Faça preces recorrentes para essa pessoa, porque é só assim você realmente conseguirá ajudá-lo. A gente sabe que o suicídio deixa um rastro de mágoa, de destruição, e a família dificilmente se recupera. Então, oremos por esses irmãos que tiraram as próprias vidas e também pelas suas famílias. Também peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres. Fazendo assim, espera de nós a construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para a nossa reforma íntima. Amigos, não esqueçam do Evangelho em inglês. Prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente
Que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, proteja e guie. Amém. Amém.